Então, dentro das práticas da consciência de Krishna, nós temos como principal prática o canto dos santos nomes, né, do Mahamantra Hare Krishna. E essa prática ela foi enfatizada por Chaitanya Mahaprabhu, que é uma encarnação de Krishna que veio há 500 anos como um devoto dele mesmo. E ele vem basicamente por duas razões. Uma externa, a razão externa pela qual ele veio é justamente para estabelecer esse canto, essa prática de autorrealização como assim, a mais indicada para essa era, porque de acordo com os Vedas, nessa era o processo de autorrealização mais indicado é o canto dos santos nomes de Deus, é mais acessível, né? Então, essa é a ênfase principal que nós damos, né? O canto dos santos nomes, o canto do Mahamantra Hare Krishna. E o que faz esse mantra? Esse mantra, ele nos permite entrar em contato direto com a transcendência através dos nomes, né, dele, dos nomes de Deus, que são absolutos, não são diferentes dele. Então, no mundo espiritual, a natureza espiritual é absoluta. Então, o nome, a forma de Deus, a morada de Deus, tem a mesma natureza, né? E também são iguais, né? Não tem diferença. Porque se eu falo, por exemplo, ao contrário da natureza material, se eu falo água, e eu não vou entrar em contato direto com a água, eu vou ficar com mais sede. Porém, se eu canto os nomes de Deus, eu vou estar entrando em contato direto com essa mesma força espiritual, né? Ou seja, com a força espiritual na qual não tem diferença, né? É dito que Deus ele aplicou todas as suas energias no canto dos nomes dele, né? nos nomes dele. Então, por isso que o praticante do canto dos mantras, ele experimenta algo que é completamente espiritual. Satyavati Namo Namah Vrindaya Tulasi Devya Indriya Keshavasya Cha Vishnu Bhakti Prati Devi Satyavati Namo Namah Mata Tulasdevi Maharani Ki Jai. Então, uma das nossas práticas diárias, na verdade a principal, é o canto do Mahamantra Hare Krishna. Então, nós cantamos a japa que é uma meditação mântrica em voz baixa, né? Você pode cantar o mantra em voz alta, que é chamado de kirtan, e o canto em voz baixa é a japa, né? Nós fazemos o kirtan também durante o Mangalarati, fazemos o kirtan para Tulasi, cantamos o Mahamantra Hare Krishna também em voz alta, e depois dessa programação, dessa parte ritualística, nós temos o cantar introspectivo do Mahamantra Hare Krishna. Então, a palavra mantra, man quer dizer, ela tem a origem etimológica da palavra, ela deriva da palavra manas, né, que quer dizer mente, e ela também deriva de tra, que é liberação, né? Então, é uma palavra que é composta de duas, mantra, que manas e tra, liberação. Então, o canto de mantras, ele liberta a nossa mente do condicionamento material, né? Liberta da ansiedade, do medo, da depressão, isso como um efeito primário do canto do mantra. Mas é claro que ele tem como objetivo despertar algo maior, né? Ou seja, o nosso amor latente e puro que já está dentro de nós, né? Só que ele está encoberto por camadas materiais sutis e grosseiras, né? Então o mantra ele visa limpar o nosso coração dessa poeira acumulada, ou seja, de muitas informações, muitas impressões que trazemos de vidas. Então ele tem essa potência, que simplesmente por cantar nós podemos limpar, tirar toda essa poeira, de modo que nós possamos ver nossa verdadeira identidade, quem nós de fato somos, né? Então é um processo muito simples e prático e é recomendado para esse momento atual, e nós recomendamos a todos que pratiquem, e é muito simples e acessível. Srila Prabhupada, nosso mestre espiritual, costumava dizer que essa meditação ela é simples porque qualquer um pode praticar. E ela é sublime, porque ela pode despertar o que já há mais valioso dentro de nós, que é o amor, né? Esse amor puro, que já está latente em nossos corações, e ele pode ser despertado por esse cantar, né? Então,
o mestre espiritual também costuma dizer que nós estamos dormindo, né? Dormindo para a espiritualidade. Então, à medida que nós cantamos o mantra, nós vamos acordando a nossa consciência espiritual que está adormecida dentro de nós. Hare Krishna, tudo bem, gente? Meu nome é Chaitanya Mangaladas e hoje eu vou contar como eu conheci o movimento Hare Krishna. Bom, então, na minha busca, né, com 14, 15 anos mais ou menos, eu já procurava coisas na internet sobre a Índia, a espiritualidade, eu tinha, assim, uma leve afinidade quanto a isso, mas aquela coisa de não recebe informação de fonte fidedigna, né? E aí, com 15 anos, eu me tornei vegetariano. Daí pra frente mudou muito a minha visão de mundo, né? As coisas ficaram bem diferentes. E aí então justamente na internet eu joguei, quando eu mudei de bairro uma vez, com 17 anos, eu joguei o nome do bairro no Facebook e apareceu Centro Cultural Hare Krishna, Vila Prudente, que era o lugar onde eu residia, né? Foi o primeiro resultado que apareceu no Facebook, algo até difícil de explicar, né? Então eu cliquei, comecei a conversar com um devoto lá e fui então a esse centro cultural. Lá eu fui apresentado a filosofia e achei muito interessante. O que mais me encantou, na verdade, logo de cara, foi essa coisa do vegetarianismo. E a explicação que os devotos deram para mim do porquê serem vegetarianos foi a melhor possível, que Deus está no coração de cada entidade viva. Isso me fez abrir os olhos e falar, nossa, existe algo muito maior, não era só isso que eu pensava. E aí então comecei a ler os livros e praticar, aceitei meu mestre espiritual, né? E já morei num certo momento no templo também, há alguns anos atrás, por mais ou menos 2 anos, e agora retornei, né? Assim, eu experimentei um pouco, voltei a morar fora do templo, né? Morar em casa, mas eu vi que realmente ficar com os devotos é a melhor coisa do mundo, né? Ficar assim, ocupado no serviço a Krishna é a melhor coisa possível. E aí eu estou aqui em São Paulo agora, já faz 4 meses, né? Foi no comecinho do ano, logo que virou para 2020, eu decidi me mudar e estou aqui agora responsável. Assim, a gente faz um pouquinho de tudo, né? Que a gente é servo de Krishna, essa é a nossa posição original. Mas no momento presente eu cuido assim do altar, vamos dizer, e da limpeza aqui também do local. É isso. Hare Krishna. Estou coletando então as flores, né, a parte daqui do jardim aqui do templo, né, pra gente eu vou estar confeccionando as guirlandas para oferecer para as deidades no altar. Então a flor representa também uma oferenda para as deidades como símbolo também de estar agradecendo, de estar, enfim, de estar se conectando aí com Krishna, né, através da natureza, através das flores, né. Então, como fogo, como água, a guirlanda, as flores são uma oferenda para Krishna também. Hare Krishna, então a gente está aqui na cozinha de Krishna, nós estamos preparando alimentos vegetarianos que vão ser oferecidos para Krishna, né, o que a gente chama de prasada. Prasada quer dizer misericórdia, então é um alimento santificado que a gente prepara com uma consciência de que tudo tem uma origem, né? A última, que é Deus. Então nós oferecemos amorosamente tudo que nós fazemos para Deus, inclusive o alimento. Então é um alimento que, além de nos alimentar fisicamente, também nos nutre espiritualmente. Então também esse alimento vai ser, agora os devotos vão consumir e
também vai ser vendido, né, para a congregação. Nós estamos fechados aqui, né, por conta da quarentena, da pandemia. Então, também uma das formas de arrecadar fundos para a manutenção do espaço é a venda de alimentos, né, a venda de praçada. Então, aqui nós estamos fazendo essa preparação desse alimento santificado. Eu espero que vocês gostem e experimentem um dia quem nunca provou a praçada. Ok? Hare Krishna. Então, esse é um ato de oferecer o alimento para Krishna. Esse ato é um item do serviço devocional, né? Na verdade, Krishna fala, se alguém me oferecer com amor e devoção fruta, folha, flor ou água, eu aceitarei. Então, isso, nessa passagem do Bhagavad Gita, Krishna mostra que qualquer um pode oferecer algo para ele, né? Mesmo a pessoa mais pobre, ela pode oferecer uma folha, uma flor ou água. Todo mundo tem isso, né? Então, também Krishna continua dizendo que tudo que você fizer, tudo que oferecer, tudo que comer, qualquer austeridade que executar, faça como uma oferenda a mim, né? Então, isso é uma tecnologia espiritual, de modo essa tecnologia nos livra do karma, ou seja, nós conectamos essas atividades que são aparentemente materiais no serviço a Krishna. Então, isso nos livra da influência do karma, né? Isso porque é uma atividade transcendental, né? Uma atividade que não gera reação, porque ela é uma atividade que é espiritualizada a partir do momento que você está oferecendo para a fonte de tudo que é espiritual, né? Então, essa é uma forma de espiritualizar a matéria. Então, esse é um alimento que daqui a pouco ele vai ser krishnaizado, já está sendo, né? Porque ele está sendo oferecido para Krishna, que é o Espírito Supremo, né? Deus. Então, Hare Krishna. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswate Deve Kauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Quando eu tinha 19 anos, eu me encontrei com os devotos, né, pela primeira vez, os Hare Krishna. E eu já estava buscando por espiritualidade respostas, né? Eu sempre busquei por compreender melhor assim qual era a origem de tudo nesse universo, né?
qual era a fonte última de tudo, né? E qual era a minha própria natureza, né? Quem eu era, sempre quis saber quem eu sou, né? De fato, né? Entender a minha verdadeira natureza, entender de fato que se eu vou morrer quando esse corpo acabar, né? Então, qual o sentido último da vida? Mas, então, para chegar a essa resposta, eu passei por alguns caminhos. Eu fui budista com 13 anos de idade e também busquei por espiritualidade através de diferentes caminhos, até que eu me encontrei com um livro do nosso mestre espiritual, Srila Prabhupada, em um sebo. E, ao lê-lo, eu vi Prabhupada falando muito da Bhagavad Gita, no qual eu já havia tido contato, mas não lido. Então, eu procurei esse livro nas livrarias, não achei o dele, mas achei um outro, a Canção do Divino Mestre, que também é de um devoto da ISKCON, e ouvi o CD com vários músicos da Tropicália, um CD muito bom que narrava essa obra, e logo em seguida conheci o Templo Hare Krishna, enfim, aí estou praticando desde 2004, desde 2003, a consciência de Krishna, e atualmente eu resido aqui no Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga, né, que é um projeto assim que é muito promissor, porque ele está situado na maior cidade da América Latina, né, onde tem uma concentração muito grande de pessoas. Então, assim, a gente fica muito feliz de ver que as pessoas se aproximam da consciência de Krishna através desse projeto, estão se tornando devotas, ou seja, na verdade estão, assim, encontrando esse conhecimento, essas mesmas respostas que eu sempre busquei, né, acerca da minha existência, e elas estão encontrando do mesmo modo nos livros de Srila Prabhupada. Então, isso é uma grande satisfação para poder proporcionar isso também para outras pessoas, algo que eu obtive, né, compartilhar com os outros. Então, isso é um grande prazer. Olá, meu nome é Jordão, na verdade é Paulo César Jordão, os devotos e amigos me conhecem como Jordão. E essa minha busca espiritual, ela iniciou em 2011, 2010, onde eu já conhecia a Fazenda Nova Gokula, em Pindamonhangaba, que é interior de São Paulo, né? Eu sou natural de lá. Então, como já conheci os devotos lá em Nova Gokula, em Pinda, em 2011, 2012, surgiu realmente essa necessidade de vida espiritual, onde eu já estava lendo os livros de Srila Prabhupada, né? O fundador Acharya do movimento Hare Krishna. Então, quando eu senti esse desejo de buscar a vida espiritual em prática, né, viver, conhecer mais toda essa filosofia que os devotos seguem e vivem, né, eu queria conhecer melhor todo esse modo de vida. E então, eu cheguei até um devoto lá de Nova Gokula e falei para ele essa minha necessidade. E nesse momento ele falou: sim, Jordan, você é muito bem-vindo, a gente pode fazer um plano. Você vem aqui, fica com a gente durante 6 meses. Se você se sentir bem, né, e quiser continuar, aí depois desse período você vê, né? Então foi onde iniciou esse meu caminho na consciência de Krishna, mais preciso no final de 2012. Então eu morei em Nova Gokula, depois desses 6 meses, né, eu senti que era isso realmente que eu queria para mim, e desde então passei a realmente viver o processo de Bhakti Yoga, né, que é o processo onde os Hare Krishnas, conhecido vulgarmente como Hare Krishna, né, nós seguimos, e desde então eu comecei a viver realmente toda essa filosofia. E aí fiquei alguns anos em Nova Gokula, depois fui fazer um estudo no Nordeste, depois voltei para Nova Gokula novamente, estive por um período de alguns meses lá, e em 2018 fui para uma outra comunidade no Norte, em Pernambuco, fiquei cerca de 8 meses por lá, e depois vim aqui para esse espaço, para o Centro Hare Krishna aqui em São Paulo. No final 2020, no final de 2018, eu vim para cá. E aí fiquei por algum tempo aqui, e recentemente eu estou vindo da Índia. Eu fiquei esses últimos 6 meses, 7 meses eu estava na Índia e cheguei aqui recentemente. Então essa é a minha trajetória
que iniciou em 2012, né, mais especificamente no final de 2012. E aqui, estando aqui, é um ambiente muito favorável para a prática, né, do processo de Bhakti Yoga, quando a gente está em companhia de outros devotos, né, que estão também interessados sinceramente em praticar o processo. Bem, agora eu vou apresentar para vocês alguns instrumentos clássicos lá na Índia, muito tradicionais, para fazer acompanhamento em canto de mantras, né? Em específico, o movimento Hare Krishna no cantar dos santos nomes, né? Do mantra Hare Krishna. Se usa basicamente esses dois instrumentos, que é a kártala, que é um sininho de mão, né? É bem básico, ela tem o ritmo, né? De acordo com o ritmo se toca uma velocidade diferente, mas ela vai marcando o tempo, né? Para quem está cantando e os outros músicos, né? Então eu vou tocar esses dois tempos dela, básico, um lento e um mais rápido, só para vocês ouvirem, né? Tem esse que é 1, 2, 3, que é bem básico, né? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Agora mais acelerado. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bem, então essa é a kártalas. E esse outro instrumento que eu vou apresentar, eu não sou nenhum expert, mas posso apresentar um pouco. Esse outro se chama Mridanga. Tradicionalmente ela é feita de barro, que não é o caso dessa. Essa aqui é de ferro, tá? Ela é mais resistente, né? E ela tem esses dois lados, um lado menor, que é o lado mais agudo do som, e aqui o outro lado maior, né, que tem um som mais grave. Tá? Então, basicamente, ela tem esses dois sons, um grave e um agudo, e aí se toca em conjunto com a kártala. Basicamente, o movimento de Sankirtana, que é esse canto congregacional do Mahamantra, nas ruas é feito basicamente com a kártala e a Mridanga, tá? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esse aqui então é o harmônio, que é bastante utilizado nos bhajans, né? Mas interessante que o harmônio ele não é um instrumento indiano, né? É um instrumento europeu. Mas como teve, né, como a Índia, né, até algum tempo era colônia britânica, né? Então, né, tinha várias coisas dos costumes europeus lá, né? E funciona, é bem parecido como a sanfona ou acordeon, né? Ele tem um teclado e vai ter o fole, que vai ser o que vai possibilitar o som, né, das notas. Né? Ele tem aqui também, ele tem essas chavinhas, que é para a gente ajustar o som, né, de mais grave ou mais agudo. Então, por exemplo, aqui, né? Isso aqui já seria uma configuração mais grave.
E tem essa chavinha também que eu posso mexer, que aí o som já vai mudar. Ó. Ela já junta mais notas, né? E além de que tem... Isso nem todos os harmônios têm, né? Tem vários tipos de harmônios diferentes, né? Esse aqui tem... E tem essas vozes também, que mesmo sem eu tocar o teclado... Então eu posso deixar aquela nota que fica constante e eu só bombeio e fica essas notas, né? Tem essa opção. Mas o mais tradicional é que nos bhajans a gente utilize o harmônio. Deixa eu fechar aqui. A gente utiliza o harmônio seguindo a melodia que a gente está cantando, né? Então, por exemplo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, basicamente é isso. Esse é o harmônio. Hare Krishna, estamos aqui no altar do Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga de São Paulo. Como vocês podem ver, existem 3 formas predominantes ali. Jagannatha à esquerda de vocês, negro, Baladeva à direita de vocês, com forma branca, e Subhadra ao meio com sua forma amarela. Quem são essas personalidades? Jagannatha é uma forma de Krishna, né? A palavra Jagannatha significa Senhor do Universo, porque Krishna é aquele que controla e mantém toda essa existência. Baladeva é o irmão de Krishna, Balarama, né? Mais popularmente conhecido assim. E no meio Subhadra, também é irmã de Krishna, tá? Claro que não é uma irmã carnal do modo que a gente conhece aqui, mas de, assim, em forma espiritual, eles, quando apareceram na Terra, manifestaram esse tipo de relacionamento familiar, ok? Como vocês podem ver, existem outros níveis ali no altar, vamos dizer assim. Então, no meio nós temos outras personalidades, Tulasi, Gauranitai e o Senhor Nrisimhadeva. E também temos as Shilas, né? Que são as manifestações de Krishna na pedra. Krishna, ele é Deus, ele pode se manifestar de qualquer forma para dar essa misericórdia para a gente. Claro que a gente não pode achar que Deus está somente na deidade, somente numa madeira, somente no mármore, né? Jagannatha, Baladeva, Subhadra fez de madeira originalmente, né? Como nós temos aqui as menores no meio. Nós não acreditamos que eles estão só ali. Deus está em todo lugar. Então, por que ele não estaria também na pedra, na madeira? Por sua misericórdia, ele se manifesta da forma que ele quiser para a gente ter um relacionamento com ele. Ele faz essa aproximação. E no último degrau, nós temos o nosso famoso Guru Parampara, que é uma tecnologia védica milenar, que nos traz o conhecimento de muitos e muitos milhares de anos, desde a época lá de Krishna, intacto até hoje, para nós. Então aqui nós temos as principais personalidades, e lá no finalzinho temos Srila Prabhupada, que também está aqui, né, à direita de vocês, à minha esquerda, que é Prabhupada, né? Ele que trouxe, na verdade, todo esse conhecimento e toda essa aplicação prática também aqui para nós no Ocidente, nos anos 60. Ele é uma personalidade muito importante, ele é considerado o fundador Acharya da ISKCON, porque ele estabeleceu o sistema que nós seguimos até hoje no mundo todo. Ele abriu mais de 108 templos, né? E fez assim uma programação construindo nesses templos que ele chamava de oásis no deserto, que são as cidades, algo bem completo para que nós tivéssemos uma prática diária espiritual. Temos aqui Srila Prabhupada e Tulasi Maharani. Srila Prabhupada foi quem trouxe esse movimento da consciência de Krishna para o Ocidente nos anos 60. Ele, com 70 anos de idade, decidiu cruzar o oceano de navio cargueiro. Ele arriscou a vida para nos salvar. Então nós realmente adoramos Srila Prabhupada, porque ele fez tudo isso com um propósito puramente espiritual. Ele não teve nenhuma intenção material de ser glorificado. Ele sempre quis trazer Krishna para as pessoas, porque ele é muito compassivo. E ele traduziu, escreveu muitos livros e estabeleceu a ISKCON, Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, criando ali uma programação espiritual completa para que nós pudéssemos seguir diariamente
e ter sucesso nessa nossa vida espiritual. Então nós sempre adoramos Prabhupada. Aqui nós temos uma Murti, né, que é uma estátua, uma representação de Prabhupada, que é um tamanho assim menor do que o tamanho real, vamos dizer. Alguns templos mais antigos têm o tamanho real de Prabhupada, uma Murti maior, né? Nós temos aqui ele dessa forma, mas que não interfere, né? É uma forma que é adorada como Prabhupada mesmo, um mestre espiritual perfeito. E temos Tulasi Maharani. Tulasi é uma devota de Krishna, assim, muito assídua, devota perfeita de Krishna, né? Que tão boa, mas tão boa devota, que Krishna quis que ela viesse para o mundo material para manifestar a sua misericórdia para nós. Então ela se apresenta numa forma de planta. E nós adoramos também Tulasi durante as nossas cerimônias da manhã do Mangala Aratik. Obrigado. Hare Krishna. Durante as nossas cerimônias, nós oferecemos diversos itens no altar para as deidades e depois repassamos para o público. E algumas pessoas se perguntam por que isso acontece, que itens são esses, né? Então, qual que é o princípio por trás disso tudo? Primeiro, tudo que nós consumimos nesse mundo, né, nós entendemos que vem de Deus. Ele é o Criador Supremo, então Ele é a fonte de tudo. Logo, se eu pego algo, eu tenho que agradecer primeiramente, mas no segundo momento eu tenho que dar um passo à frente e oferecer de volta para Krishna, buscando atingir devoção. Né? Uma troca ali de relacionamento, um relacionamento saudável, né, entre a alma e o seu Criador, né, Deus. Então, nós temos vários sentidos, né? Visão, audição, olfato, paladar, enfim. No altar, então, são oferecidos itens que purificam todos esses sentidos. Nós temos o incenso para purificar o nosso olfato. Nós temos as formas das deidades para purificar a nossa visão. Os mantras purificam a nossa audição. A água purifica o tato. E por aí vai. Então nós estamos sempre buscando purificar os nossos sentidos. De que forma? Oferecendo tudo a Deus e depois aceitando. Então primeiro nós fazemos esse sacrifício, depois que esse objeto, esse item está espiritualizado, está sacramentado, nós consumimos e assim nós nos internamente também espiritualizamos. Krishna. Krishna. Eu sou a Thaís. Eu sou o Ciro. Bom, para compartilhar aí onde a gente teve o nosso primeiro contato com o movimento Hare Krishna, tiveram vários sinais ao longo, né? Enfim, até a gente chegar aqui. Eu tive história na Nova Zelândia, enfim, na Austrália, em alguns pontos assim, mas foi realmente onde um marco bem ali foi quando eu conheci a Fazenda Namokula, isso em 2016. E desde então, assim, não teve mais saída, O cupido flechou e aí foi. Então, Krishna teve toda essa parte aí juntos, né? Eu e o Ciro, a gente se conheceu nesse mesmo ano. E aí, se quiser compartilhar, que aí foi quando a gente começou. Eu conheci mais esse movimento através da Thaís, que ela me apresentou o Nova Gokula, né? Como ela falou, a gente se conheceu em 2016, eu dando aula de yoga, ela dando aula de dança, né? Num evento que a gente fez. E ela falou, desde do primeiro dia que a gente se conheceu, ela falou muito na Nova Gokula, que você tem que conhecer. Eu já tinha tido algum contato antes, visto, né, os Hare Krishnas na Fortaleza. Né, comi num restaurante Hare Krishna em Fortaleza e também aqui em São Paulo, na Paulista, às vezes eu via, né, o pessoal fazendo Harinama ou distribuindo livros e tal, mas nunca tinha me aprofundado. Mas a partir da Fazenda que a gente começou a frequentar, assim, tentava ir sempre que tinha um final de semana livre, assim, 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, né? E aí cada vez mais ia se envolvendo mais. Tinha mais interesse, né? De querer estudar, de saber participar do Mangala, né? Que é a cerimônia da manhã, né? Isso. E foi crescendo, né? Cada vez lendo mais, sabendo mais, até que veio a necessidade da gente assim, vamos agora tentar fazer isso semanalmente, né? Vamos procurar um lugar em São Paulo para a gente fazer isso, que foi quando a gente chegou aqui no Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga de São Paulo,
e não saímos nunca mais, né? Agora, Não. cada vez mais a gente está envolvido com E isso. começou a gente vindo, eu estava contando, né? Semanalmente, sexta-feira com Bate-Brix, daqui a pouco final de semana, e daqui a pouco a gente estava já ficando de final de semana aqui, e aí dali, enfim, aí até resultar agora, né? Nesse momento agora, a gente, antes da quarentena, a gente já ia ficar aqui no templo também, né? Morando aqui, né? Tivemos o convite do Maharaj, Chandramukha, e aí teve toda a história da quarentena, tivemos um estudo que foi lá em Teresópolis, mas enfim, viemos para cá, agora estamos aqui de quarentena, né, com a turma, né, aqui do centro, e estamos aqui para servir, para estar, enfim, unindo a família de Prabhupada. Esse é o propósito, que a gente está aqui exatamente para tudo que Prabhupada nos deixou, para realmente, como pode colocar, enfim, dar o nosso melhor, além do melhor ali, porque o que ele fez, enfim, né, que a gente pode falar, né, dessa parte, né? É muito bom ter essa vivência, né? Tá na rotina, ter uma rotina espiritual, né? Os estudos, né? Todo final de semana a gente dá aula juntos, né? Um grupo de estudo lapidar, que a gente vai dar hoje, logo mais. Aí a gente tem as aulas também do Bhagavad Gita, do Srimad Bhagavatam, que a gente dá também. Então a rotina, né? Tanto tem os serviços, né? De cuidar, né? Da casa e de fazer a alimentação, e também a parte da lojinha também que a gente está fazendo agora também, né, de ter essas vendas, né, ainda mesmo com portas fechadas, né, a pessoa vem retirar no portão, né, e a praçada também que está fazendo agora pão de queijo, e bolo e outras coisas. Então a gente está sempre envolvido, né? Sempre ocupado, né? Sempre ocupado. Sempre ocupado em serviço devocional o dia inteiro assim. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.